Olá, seja bem-vindo ao programa Diversidade. Hoje nós vamos falar de coisas gostosas, nós vamos falar de chefes, de comida, nós vamos falar de uma coisa que está muito em moda hoje. Todos os canais de televisão apresentam um programa de chefe. Tem chefes portugueses, chefes italianos, chefes franceses, chefes torcedores da Portuguesa, que fazem um belo bacalhau, e tem chefes infantis. Hoje é um programa que está muito assistido, o pessoal gosta de comida, mas tem muito pouco assunto a respeito de chefes especiais, que trata-se da inclusão junto com a gastronomia. Nós vamos falar a respeito disso com a Simone Berti, que é fundadora da Chefes Especiais. Chefes Especiais, Você gostou do Bert? Ah, eu adorei Bert. Vou repetir, porque eu sou caipira, né, e falaram que o meu R não estava muito acentuado no início. Como é que surgiu essa ideia de fazer uma cozinha, uma aula de gastronomia para pessoas com síndromes? Então, isso surgiu há 10 anos atrás, quando eu e meu marido, a gente queria de alguma forma agradecer a vida que a gente tinha. E na época a gente foi pesquisar o que a gente poderia fazer e para quem poderíamos fazer. Então, pessoas idosas, crianças, carentes, isso tinha sempre alguma atividade para elas, mas as pessoas com deficiência não tinha absolutamente nada. Então, foi a turminha que a gente escolheu. E a gastronomia, porque ela transforma, né? Então, quando você pensa em convidar amigos para ir à sua casa, a primeira coisa que você pensa é o que eu vou servir. Uhum. E isso dá autonomia, né? Então, hoje, as pessoas com síndrome de Down, elas sobrevivem aos pais. Então, ao mesmo tempo que há uma felicidade, há uma grande preocupação não só para a família, como para a sociedade em geral. E a gastronomia, ou cozinhar, a culinária, o nome que se quiser dar, ele proporciona autonomia. Então, amanhã, quando seus cuidadores não estiverem mais presentes, é uma forma dele se virar sozinho, dele ajudar aonde ele estiver e dele fazer a sua própria comida, né? Além de ser também um facilitador para você gerar renda pessoal para a família. Então, foi por isso que nós escolhemos a gastronomia. Hoje tem uns nomes chiques, né? Quando eu era criança, lá no interior, minha mãe falava assim, vamos fazer o comer. E fazia o comer gostoso. A gente usa gastronomia porque é mais chiquinho, né? Agora, mas o que veio igual primeiro? A ideia de trabalhar com uma pessoa com deficiência ou a ideia de fazer gastronomia? Não, a ideia da gastronomia vem em primeiro lugar. Eu gostei dessa explicação sua de que a cozinha, né, o fazer a comida, ela transforma. Ela é transformadora. Eu costumo dizer que isso a gente passa muito para eles, que a gente tem todos os ingredientes à nossa disposição, né? Tanto na cozinha, então você faz pratos maravilhosos com os mesmos ingredientes, ou você faz qualquer gororoba, né? Uhum. E assim na nossa vida também, a gente tem todos os ingredientes para fazer da nossa vida aquilo que a gente quiser. Então, que a gente faça o melhor. Então, a gente sempre mostra para eles que, mesmo com os ingredientes mais simples, que a gente pode fazer coisas incríveis. Menina, eu vou dando palpite nessa conversa. Você falou de gororoba. Uhum. Você sabe que eu fui criado no beira de sítio, assim, fogão a lenha. Então, tinha aquelas carnes de porco, aquelas carne seca ou carne de sol, que chama, sobrava da janta, uma coisa assim. Chegava de manhã, minha mãe picava uma cebola ali, jogava feijão, farinha, arroz. E fica bom, né? Dava aquela mexida. Come primeiro com os olhos. Então, a gente sempre mostra para eles que é legal que eles façam uma coisa muito bem apresentada, né? As mães até brincam, eles falam, poxa vida, depois que ele entrou nos Chefes Especiais, minha vida mudou, porque eu jogava no prato, agora eu não posso mais jogar no prato, né? Tem que pôr tudo bonitinho, tem que pôr a mesa, o talher, direitinho. Mas é legal, porque isso trabalha também a organização. Entra a parte da apresentação e a organização, é isso. Né? Eu só queria fazer uma paradinha com você, Simone, pelo seguinte. Eu gosto de aproveitar o programa, porque esse programa aqui, ele tem a intenção de fazer uma melhoria da qualidade de vida das pessoas. E as pessoas, quando eu falo, são pessoas, todas as pessoas, não só pessoas com deficiência, é o mundo em geral. Uhum. Então, chama a atenção para o amigo de casa ou para a amiga que é uma delícia a convivência do casal ou da família quando se faz comida.
É verdade. Eu viajava para o interior, juntava lá os tios, as tias, o primo, tal, todo mundo na cozinha, um picava o pepino, outro picava a cebola, outro punha o arroz, e ali o papo rolava, e uma pinguinha. A gastronomia une, aquilo né? ficava 4, 5 horas ali de conversa. E mesmo à noite, só o casal, você vai fazer uma sopa, você vai fazer uma comida, você, sua esposa dentro de casa, ali o papo, né? Vamos colocar a retrospectiva do dia, nós estamos chegando ao final, né? Mas é verdade. Passando o ano, a retrospectiva do dia, vamos colocar o papo em ordem, vamos fazer uma comida, tomar uma taça de vinho, dá uma harmonia tão grande, impressionante. E as pessoas deveriam aproveitar isso, deveriam fazer mais. São momentos simples que a gente, com o corre-corre, a gente acaba não curtindo, né? E é tão importante, né, você... Compra comida pronta. Compra comida né? pronta. Aí chega em casa, põe no micro-ondas, come e vai dormir. Mas tem receitas tão simples e tão incríveis e que a gente pode fazer rapidinho, né? Para quem não tem tempo, para quem não gosta. Eu não sou contra comida pronta, mas você perde o prazer de fazer, né? Bom, aí você, depois que insistiu ou definiu que seria gastronomia, vocês foram escolher quais a área da sociedade que você ia atender? Então, pessoas com deficiência. Na época a gente não tinha muita noção de que pessoa com deficiência intelectual deveria ser tratada de uma forma que com deficiência física é totalmente diferente, as necessidades são diferentes, né? Mas a primeira turminha que a gente arranjou foi através de uma amiga do meu marido que tinha uma filha com síndrome de Down. Ele contou para ela qual era a ideia, ela falou, então eu trago a turminha. E aí a gente não conseguiu mais se livrar deles, porque eles são incríveis, né? Então é só tendo contato para saber o porquê que a gente diz que eles são incríveis. E aí um amigo chamou outro, a gente abordava as pessoas na rua para contar, olha, estou fazendo isso, você não quer ir lá e tal. E hoje, na verdade, a gente se esconde, né? Porque a gente tem 300 alunos que a gente atende. Muita procura. Uma fila de espera grande. E sempre que a gente aparece em algum programa, alguma matéria, essa fila acaba aumentando, né? Porque você está fazendo duas coisas que está em moda, como na abertura do programa disse. A questão da gastronomia, a questão de programas de chefes na televisão está bombando, né? Mas eles copiaram a gente, que a gente já está há 10 anos. Isso mesmo. Não, mas é bom ser pioneiro. É bom ser pioneiro. Mesmo que não seja reconhecido. Mas dorme com o travesseiro, fica mais confortável. Mas pioneirismo é muito gostoso mexer com isso. E segundo, que está muito em moda também hoje em dia, se falar de inclusão. Embora muitas pessoas estão confundindo o termo inclusão, né? Não estão fazendo direito, mas está em moda falar de inclusão. Isso é bom. Isso é bom porque aproxima a sociedade, deixa ela mais justa, mais honesta, mais criativa, mais amorosa e aí vai por diante. Então, você está com dois temas aí que tem que bombar mesmo, né? E são dois temas encantadores, né? Que a gente acaba viciando, né? Agora, Simone, é o seguinte, eu acho que essa área que você escolheu, ela é uma área extremamente cara. Porque se você for fazer digamos assim, pratos refinados, né? Colocar um tempero mais, né? Buscar coisas do exterior, assim, são produtos caríssimos. A gente vê aí que você vai procurar um tempero, uma coisinha aqui ou ali. Eu não entendo muito bem de gastronomia, eu entendo de ir lá e fritar um ovo, tá? Eu conheço pouquíssimo. Eu faço comida, mas entendo pouco desses temperos sofisticados. Eu sei que eles são caros. E aí, quando você fala em aula de gastronomia, você tem que ter, se não tudo, pelo menos alguns ramos de tudo. E aí, como é que fica? Bancaram tudo sozinho no início? Então, para os alunos, isso é totalmente gratuito, né? E hoje a gente tem empresas que nos ajudam a que tudo aconteça. Por 7 anos, a gente trabalhou só com mobilização social, então nós nunca aceitamos nenhuma contribuição financeira, seja para um pacote de açúcar. Então, se você quisesse ajudar, eu ia precisar para aquela aula o ingrediente X e Y, então você tinha que me trazer o ingrediente. A gente fazia isso exatamente para as pessoas virem e se unirem, né? Às vezes a gente atravessava a cidade para pegar um ingrediente que era muito mais simples, ir até a esquina e comprar. Mas o ideal era que as pessoas estivessem conosco, né? Então, quando chegou 7 anos, a gente sabendo de várias histórias que transformaram por causa do que a gente fazia, e a gente não tinha essa noção, a gente resolveu se formalizar
ter efetivamente uma cozinha, porque até então, na época, a gente tinha 180 alunos e uma fila de espera. Também, uma cozinha também é caríssima. É caro, né? Mas, assim, para os alunos, as receitas que a gente ensina são receitas que eles possam reproduzir em casa, independente da sua condição social. Às vezes, o chefe ensina uma receita. Você faz uma organização de receitas que atinja o plano social em que ele vive, inclusive o plano financeiro. Exatamente. Então, sempre tem que ser acessível. Sim, não adianta eu ensinar uma coisa que os meus alunos não vão ter condições de comprar, né? Então, às vezes, mesmo que o chefe ensine uma receita mais sofisticada, que tem ingredientes mais caros, ele sempre dá a dica do que ele pode substituir que seja mais acessível. Né? Tem que ser bom para todos, né? Porque senão não tem sentido, né? Um ou outro poder fazer e o resto não. Sim, o bacalhau, por exemplo, você pode substituir por peixes vários, né? Sim, tem várias outras possibilidades. Peixes que são né? mais baratos e não dá o mesmo efeito, óbvio que não dá o mesmo efeito, mas que chega próximo. Mas dá para fazer, né? Nós fizemos outro dia uma aula com uma ceia de Natal com carnes de segunda, né? Com carnes mais baratas para se adquirir. E ficou incrível, entendeu? Ninguém disse. Na minha casa era carne de segunda, de terceira, de quarta e carnes maravilhosas, bem temperadas. Sim, você tem que usar a tua criatividade, né? Sim. É claro que um temperinho ajuda, né? E muito, né? Nós estamos conversando com a Simone Berti, que é fundadora dos Chefes Especiais, que é uma ONG que faz trabalho de gastronomia com pessoas com deficiência intelectual. Nós vamos para o intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o programa Diversidade, hoje conversando de coisas gostosas, comidas, e nós vamos falar de comida, mais comida, e uma coisa muito importante, como que deve ser uma cozinha, né, para se preparar uma comida para um casal, e como deve ser uma cozinha para preparar uma comida numa escola. Nós estamos conversando com a Simone Berti, que é fundadora dos Chefes Especiais. Simone, nós estávamos falando no primeiro bloco que comida é cara. Aí você falou para mim que vocês fazem um cronograma, né, para adaptar a condição financeira, social dos seus alunos, para que eles possam repercutir em casa aquilo que aprendeu. Isso eu acho maravilhoso. Afinal de contas, você não está preparando um chefe já para ir para a França. Claro. Você está fazendo um processo de inclusão através da gastronomia. Isso é muito importante. Agora, nós estamos falando de coisas caras. Para montar uma cozinha industrial ou uma cozinha escola, é caríssimo, né? É muito caro. Nós conseguimos montar a nossa porque temos amigos, temos parceiros e temos principalmente boca, né? Então, aprendi a pedir. Né? E tem muita gente solícita, assim, que gosta, que apoiou e que está sempre ali presente para o que a gente precisar. Então, a gente conseguiu montar uma cozinha maravilhosa, a gente tem toda equipada, a gente tem tudo ali. Como que é o espaço? Você tem um espaço de cozinha, tem um espaço para servir depois, porque eles vão experimentar as suas comidas. Então, você tem um restaurantezinho pequenininho, como é que funciona? É uma casa grande, onde a gente adaptou uma cozinha, que ela é acoplada a um salão. Então, as pessoas, eles cozinham, fazem as suas comidas ali na cozinha. Do lado tem um auditório onde os pais assistem o que eles estão fazendo e depois todos degustam. Então é um ambiente grande, digamos que seja uma cozinha bem grande para acomodar toda essa turma, né? Nós vamos aproveitar que você explicou e nós vamos lá conhecer o espaço Chefes Especiais. A receita do dia hoje é um muffin de legumes, um prato fácil de preparar. Mas o que tem de especial? Tem essa turma que trabalha a todo vapor para acompanhar as orientações do chefe de cozinha Manuca. São jovens com síndrome de Down, que no aprendizado de uma receita também aprendem a ser mais independentes. Tem a cenoura, eu ralo, cebola eu corto. E o pessoal, a família gosta das coisas que você cozinha? Opa! Macarrão, eu gosto de fazer macarrão com meu cunhado, fiz macarrão com molho. Eu faço farofa e a vinagrete. Aí eu sou boa de cozinhar em casa também. Eles aprendem tudo isso no Instituto Chefes Especiais, que oferece cursos e oficinas de gastronomia gratuitas para promover a inclusão e a autonomia de jovens com síndrome de Down. São 300 alunos por ano.
Hoje as pessoas com síndrome de Down, elas sobrevivem aos pais. Então, ao mesmo tempo que é uma alegria, é preocupante também, né? Tanto para a família como para a sociedade. Então, nosso objetivo principal é dar autonomia. O resto é consequência. Mas eles têm potencial como qualquer outra pessoa. O Wilson, por exemplo, é um cozinheiro de mão cheia. Eu sei fazer bolo, sei fazer churrasco, sei fazer tudo. É meu sonho ser chefe especial e eu gosto de ser eu mesmo e eu sou o cara. O pai do Wilson concorda. De vez em quando um bolinho, né? Ele gosta mais de parte de salgados, né? Então faz um macarrão, uma pipoca direto. O Manuca é um dos chefes de cozinha voluntário no Instituto e está pensando que tem moleza aqui? Nada disso. É preciso cortar os legumes no tamanho ideal, ter atenção na hora de misturar os ingredientes e, claro, deixar a massa no ponto certo. É mais por causa de ter legumes, ter ovos e assim, tem bastante técnica envolvida para eles, é interessante, né? Então por isso que a gente elaborou essa receita para eles. E na verdade a gente não vem nem ensinar, né? Acho que a gente vem mais aprender com eles do que ensinar. Mas o trabalho não termina depois que a receita vai para o forno. Até porque depois do esforço dessa turma, nada mais justo do que eles mesmos conferirem se a receita ficou boa, não é? E pela cara e pelo cheirinho desse muffin, eu já tenho palpite. Esse foi o melhor do mundo. Aprovado, 100%. Ainda no fim do curso ou das oficinas, os alunos recebem um certificado, mais do que merecido. O Wagner sabe bem o que é isso para ele e para a família. Minha família, haja orgulho. Nós conhecemos a cozinha de chefes especiais e agora a Simone vai dar uma explicadinha para a gente como é que funciona. Você falou que são 3 cozinhas, certo? Então, grupos que trabalham alternadamente ou ao mesmo tempo? São projetos diferentes, né? Então, numa cozinha, a gente não delimita, não define que tipo de comprometimento ele tem. Então, ele pode ter comprometimento motor, ele pode não saber ler e escrever, ele pode não ter a sua autogestão, mas ele participa das oficinas e faz no seu tempo. Nessa oficina, a gente identifica quem tem aptidão para culinária. E aí a gente leva para uma outra cozinha, num outro estágio, onde é uma cozinha de capacitação. Você vai especializando. Exatamente. Entendi. Nessa cozinha de capacitação, então ele passa por um processo seletivo. Vamos lá, o leigo aqui. De repente o cara tem uma tendência a fazer comidas salgadas, o outro tem uma tendência a doces. Não, não é bem assim. Qualificação? Não, a gente abre alguns cursos e a gente... para quem quiser fazer isso, não tem problema. Ele vai descobrir ali o que ele gosta, tá? Mas para ele ir para a capacitação, ele tem que ter autogestão, ele tem que ter coordenação motor, ele tem que saber ler e escrever. Então, a maioria dos nossos alunos geralmente não tem todas essas potencialidades para ir para a capacitação, tá? Então, às vezes, ele mal se movimenta sozinho, então não tenho como levá-lo para uma capacitação, né? E já tenho aquele que é capaz de fazer absolutamente tudo, então preciso aproveitá-lo. E nessa capacitação, eles aprendem a cortar carne, a lavar louça, a limpar o chão, fazer tudo que se faz numa cozinha efetivamente. Apesar de ser um curso que visa a autonomia dele como ponto principal, toda a linguagem que é dada no curso é técnica. Então, se amanhã há uma oportunidade dele ir para o mercado de trabalho, ele está preparado. Ok. Nós estamos conversando com chefes especiais, a Simone Berti. Se você quiser entrar no site, conhecer um pouquinho a respeito do trabalho desenvolvido pela Simone, você pode entrar em Chefes Especiais, está aí na telinha, .com.br, ou telefonar lá para a ONG, que é o telefone 2638-7478. Vá conhecer um pouquinho do trabalho que você pode talvez ajudar. Você que gosta de cozinhar, você que é um grande chefe, que você tem um restaurante, que possa fazer algum tipo de contribuição para esse trabalho maravilhoso, você liga para 2638-7478 ou entra no site chefesespeciais.com.br. De alguma forma, sempre a gente pode colaborar, nem que seja com uma torcida de longe. Né? Verdade. Assim, ó, torço para que dê certo. Isso já é legal, é energia positiva que está indo. Mas
Hoje em dia vocês estão aceitando doações? Sim, a gente aceita doações porque a gente vive de doações, né? Certo. E as doações podem ser em mantimentos, que você tem lá no seu site os tipos de mantimentos que aceitam? A gente tem apoiadores, geralmente são empresas que apoiam para aquilo que a gente precisa, né? Então os mantimentos são às vezes, depende do que a gente vai usar. Né? Às vezes é difícil a gente aceitar muita coisa. Coloca no site lá, olha, essa semana nós estamos aceitando salsinha, cebolinha. Sim. Colocar no site lá e o pessoal... Mas é só dar uma ligadinha que a gente sempre diz o que a gente precisa. E material de cozinha, por exemplo, liquidificador, um forno, uma batedeira, esse tipo de coisa, sempre precisa de uma manutenção. Sempre a gente precisa de alguma coisinha, principalmente serviço de manutenção, é interessante. Quanto mais a gente conseguir de parceiros, menos custos a gente tem, né? Então isso é muito importante pra gente. Eu vou me atrever a falar aqui, porque a Simone já tinha dado uma diretriz para mim, de como que esse trabalho é importante na vida das pessoas. Você vai trabalhar desenvolver comidas, ou seja, a gastronomia, você vai criar um chefe ali com o pessoal de síndrome de Down. Mas nesse trabalho você vai aprender a lidar com pessoas em grupo, então, ou seja, um relacionamento social e viver em grupo, trabalhar em grupo, que isso é importantíssimo na vida. Segundo, você vai aprender organização, né? Organizar o prato, organizar a mesa e tudo mais. Terceiro, você vai aprender a ter cuidados, porque você está lidando com gordura quente, você tem que ter um cuidado com você mesmo, está lidando com fogo, com faca e uma série de coisas. Então, ou seja, o ganho social é enorme. Enorme. É autogestão, na verdade o que a gente ensina é autogestão, porque uma coisa puxa a outra, né? Então, o trabalhar com cozinha, a gente trabalha não só a coordenação motora, mas o trabalho em equipe, o relacionamento, o tempo, a quantificação. Então, são várias coisas que você acaba trabalhando sem perceber. Simone, hoje você disse que tem um grupo de 300 alunos, quer dizer, o negócio é grande. É grande. Tem uma fila enorme de espera. É uma pergunta, todos são síndrome de Down? 99% são síndrome de Down. Tem alguns têm deficiência intelectual leve, ou alguns que têm síndrome de Down também têm um pouco de autismo leve. Né? A gente não trabalha com o autista, porque não temos o know-how para isso. Mas alguns síndromes de Down, eles são autistas, então a gente aceita. Porque hoje está se esclarecendo um pouco mais a respeito de síndromes, né? E eu tenho dito aqui em vários programas que nós temos aí mais de 2.000 síndromes catalogadas no mundo e aparecendo mais. É lógico que eles não têm uma evidência tão grande, não aparece, não tem uma vitrine tão grande, inclusive até mesmo para pesquisas médicas, porque a incidência é pequena, né? A síndrome de Hanhart, por exemplo, é raríssima. Então, até para o trabalho médico é difícil. A síndrome de Down já é mais incidente, já tem mais. Mas somando as outras síndromes, nós temos muita gente aí que precisa desse trabalho de inclusão. Por isso que eu perguntei para você se era só Down. Se não tem. Com a gente sim. Agora, o Chefes Especiais, ele foi uma abertura de porta para outras pessoas fazerem projetos sociais também. Então, na época que nós abrimos, éramos só nós. Hoje tem outros também. Só que o que é bacana é que as pessoas lembrem-se que não existe realmente só essa síndrome, né? Hoje as pessoas querem fazer tudo para o Down. É importante? É muito importante, sim, sem dúvida nenhuma. É um número maior. Mas a gente não pode esquecer que tem outras síndromes que têm total carência também dessa inclusão, dessa possibilidade. Você estava falando de um projeto que eu só gostaria de encerrar o programa falando desse daí. Você cede o espaço para empresários que querem dar uma aula de gastronomia, porque tem muitos CEOs, muito diretor, que para desestressar vai para a cozinha, né? E viram grandes chefes. Nossa. Então você abre um espaço para eles? A gente, na verdade, é uma forma de gerar renda para o Instituto. Então, a empresa compra o horário, esses executivos vêm cozinhar com os meninos, eles fazem uma entrada, um principal, uma sobremesa, todos comem juntos, recebem seu certificado de participação e todos eles saem dizendo que entram de uma forma e saem de outra. Porque ali você imagina um empresário, né? Tem metas, tem responsabilidades enormes e geralmente ele não tem momento para ele ser ele de verdade, né? Então você acaba perdendo um pouco essa humanização. E ali você resgata, é incrível, é só passando realmente para você sentir o que é aquilo, né? Porque não tem como você estar com essa moçadinha aí e eles não te tirarem da sua
zona de conforto eles ensinam pra gente. Nossa, totalmente. Eu gostaria de citar nomes, sabe? Eu tinha uma vontade enorme de citar nomes, assim, dos empresários mais conhecidos, esses grandes donos de empresa que estão sempre na mídia, falar assim, fulano, ciclano, vai lá. Mas eu não vou citar nome, não. Mas né? seria muito bacana, viu? Seria bom citar nome, mas não posso. Então, você, grande empresário, você, grande dono de empresa, você é um CEO de uma internacional, vai lá, passa uma tarde com os meninos, vai ser divertido, vai melhorar a sua vida, vai fazer uma comidinha junto com eles, né? E é tudo muito alto astral. Ali não tem espaço para o cansativo, para o assistencialismo, não existe isso. A gente trabalha com valorização. Então é muito bacana, a gente lapida os próprios talentos que ele já tem. Simone, obrigado pelo pioneirismo, inclusive, né? Eu que agradeço de estar aqui e poder mostrar um pouquinho do trabalho. O trabalho de vocês é maravilhoso. Eu acho que deve ter continuidade, deve ampliar e eu torço para isso. Muito obrigada. Se puder contar com a gente, nós estamos aqui à disposição. Esteja à vontade para voltar no programa a hora que você quiser, tiver algum evento, alguma premiação, alguma coisa, fique à vontade para voltar aqui e falar conosco. Muito obrigada. Ok? E obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço, adorei estar aqui. E obrigado a você de casa que esteve conosco no programa Diversidade. Hoje nós falamos de comida, muito gostoso. E nós te esperamos na próxima semana. Um abraço.